Olá, estamos aqui com mais um Crente como a Gente. E hoje recebendo duas figuras, dois pastores aqui muito especiais. Novamente, pastor Matheus Alves, da Lagoinha Mangabeiros, bem-vindo de novo. Obrigado, Dani, que privilégio estar com você aqui, uma honra. Novamente. E pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central. Muito obrigada, pastor. É um prazer meu, prazer, Matheus, estar com você. Alegria participar do seu podcast. É um privilégio ter o senhor Muito aqui. Obrigado, uma honra. A gente vai falar sobre igreja em célula. Você sabe o que é isso? Nosso podcast, ele é cristão, mas ele é para não cristãos, para recém-convertidos, para cristãos também. Então vamos falar o que é a igreja em célula. Pastor? Essa é a minha paixão, falar de igreja em células. Esse podcast não vai ser suficiente, né? Eu acho que todos nós, se somos crentes mesmo, temos um sonho de agradar a Deus. A gente quer viver para Ele, fazer a vontade dEle. É um senso de gratidão tão grande, é um senso de responsabilidade. E a gente sabe o que Deus quer, não é? Deus tem tudo, Ele tem a terra, as estrelas, Ele tem os animais, Ele tem todo o ouro, toda a prata. A única coisa que Deus não tem são as vidas que escaparam dEle, são as pessoas que se perderam. E Jesus veio para isso, Ele veio buscar e salvar o perdido, não é? Então o que Deus deseja alcançar essas pessoas. Então nós queremos, assim, cumprir o sonho de Deus. E o mundo mudou, a história mudou, o contexto mudou. Há uma aversão tão grande à instituição, à igreja institucionalizada. A gente curte muito. A gente é rato de igreja, né? Mas demais. A gente ama louvor, a gente ama abraçar e tal, mas o não crente acha hiper estranho. Então, na verdade, a igreja em célula é uma estratégia de Deus, eu creio, para esse tempo de colheita, onde a gente supera, ultrapassa as barreiras e abre um caminho diferente, uma estratégia poderosa para ganhar as pessoas. Primeiro a gente ganha as pessoas para nós, amizade, depois a gente ganha para a célula e depois é que a gente ganha para a igreja. Então eu vejo que a igreja em célula é uma estratégia muito poderosa, muito rápida para nós cumprirmos a grande comissão. Então eu acho que a missão de todos nós é cumprirmos a grande comissão, fazer discípulo, e eu não conheço uma maneira mais eficaz, mais poderosa, mais adequada para o nosso tempo do que a igreja em células. Então, a Central é uma igreja em células já há mais de 20 anos e é impressionante como qualidade, né, e quantidade se combinam para formar igrejas mais impactantes. O senhor converteu, o senhor é de lar cristão ou converteu? Eu, assim, mais ou menos, meu pai era um crente desviado, né? E casou-se com uma não crente. E nós somos 6 filhos. E quando eu era ali bem adolescentinho ainda, eu vi minha mãe se convertendo. Ela mudou pra caramba. O testemunho dela foi muito impactante. Ela começou a frequentar um grupo na casa de um tio. Era uma célula. A gente não chamava de célula, chamava grupo de oração. Mas minha mãe se converteu numa terça-feira à noite, há muito tempo atrás, num pequeno grupo. E todos os filhos se converteram, né? Eu comecei a ir na igreja que ela começou aí, foi lá que eu me converti aos 13 anos de idade. E meu irmão se converteu e toda a minha família. Então, toda a minha família hoje é convertida, mas nós nos convertemos dentro de um pequeno grupo. Eu sou líder de um pequeno grupo na minha casa há 23 anos, né? Há 23 anos eu tenho uma célula dentro da minha casa, e adivinha o dia? Terça-feira à noite, que é exatamente honrando como Deus entrou na minha casa, na minha família e nos alcançou a todos, né? Então, eu me converti lá em 1971, vocês nem sabem o que é isso, né? 10 anos antes de eu nascer. Você imagina, eu já era crente. Que maravilha! E de lá para cá não desviou mais? Nunca mais. Que maravilha. Eu confesso que os primeiros anos não foram fáceis. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para o bebezinho que nasce. Ele tem dores, gases, ele custa se aprumar. Na vida espiritual também não é fácil. Nascemos todos bebezinhos e a gente passa por um processo de preparo, de crescimento. Eu acho que 4 anos eu vacilei pra caramba. Tanto que eu fui à frente tantas vezes que um dia
né? Minha mãe falou, você já foi à frente. Eu falei, mãe, eu tenho que ir de novo. Mas eu acho que uns 4 anos depois... Já então, foi à frente? Como assim? De ir à frente na igreja, né? Tá. Depois a gente começou a frequentar uma igreja e o pastor pregava, fazia um apelo, o Paulo estava lá. Ele fazia outro apelo, o Paulo estava lá. E eu fiquei assim meio inseguro 4 anos. Então eu entendo muito bem hoje como esse processo inicial, às vezes é mais difícil mesmo, né? Muito ataque, muita pressão para a gente desistir e ainda muitas dúvidas, né? Mas depois eu nunca me desviei, né? Graças a Deus, desde os 13, ali pelos 16, 17 eu fiquei firme mesmo e depois... A gente é muito vacilante, né? Eu recebi o pastor Fábio Lacerda aqui semana passada. Ele é irmão do César Menotti Fabiano, né? A família toda converteu. Eu acho que é uma coisa que fica mais fácil, né? Eu converti tem 2 anos, né, pastor? E o pastor Mateus, meu pastor aqui, ele que me batizou, né, pastor? E a gente fica meio vacilante, principalmente quando a família... Eu sou a única da família. Aí o Fábio até falou assim, você não é a única, você é a primeira. Mas é complicado, a gente sempre fica nesse vacilo mesmo. Vou, não vou, e aí é Deus mesmo, Deus existe mesmo, é verdade mesmo, isso aqui é promessa, como é que eu sei que é promessa? A gente tem, né, essa angústia, né? Mas você se converteu já mulher, eu me converti um garotinho, entendeu? E numa época em que não tinha crente no Brasil. Pensa, em 1971, nós éramos 2%, 3%. Nossa. Eu morava em Ouro Preto, a cidade berço do catolicismo e da contra-reforma. Andar com uma Bíblia, às vezes era apedrejado. Olha. Meus colegas, então eu tinha vergonha, não queria mostrar minha Bíblia. Mas depois firmei, graças a Deus. Né? O começo é sempre difícil, mas a gente persevera, é o período mais excitante, de mais crescimento, mais experiências, e depois é uma maravilha, né? Nada amor, se né? compara com ser crente. Amor. É verdade. Ô, pastor Mateus, a igreja, as células já existiam desde sempre, né? Assim, então, com Jesus ali, aqueles se alguém está nos assistindo, talvez não sabe, igreja em célula, o que seria uma célula, né? Célula seria um pequeno grupo dentro de uma casa, dentro de um comércio, ou até mesmo na igreja. Mas a ideia da célula o corpo de Cristo é muito grande, né? E é muito difícil um pastor de uma igreja cuidar de todo mundo. A igreja pode ter 50 pastores, que dependendo do número de membros, ela vai conseguir cuidar de todo mundo. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de igrejas bem estruturadas, a Igreja Batista Central, nós temos também a Igreja Batista da Lagoinha, igrejas muito grandes. Então, como é que nós fazemos para que cada membro que frequenta a nossa igreja seja assistido, cuidado, pastoreado? Então, nós colocamos a igreja na casa de alguém que mora perto desse alguém, desse irmão, né? São pequenas reuniões, pequenos grupos dentro das casas dos membros da igreja. Algo pastoral, algo evangelístico e algo completamente escriturístico, né? Você disse que a célula tem desde o primeiro século, né? Desde os tempos apostólicos, e é verdade. Atos capítulo 2, e Atos capítulo 4 também, nós temos na Bíblia Sagrada os irmãos se reunindo de casa em casa, com o fim de partir o pão, né? Para ter também comunhão. Aquilo que nos une. O que nos une? A igreja é tão diferente, os membros, tem gente alta, tem gente baixa, tem gente rica, tem gente pobre, tem gente que mora perto, tem gente que mora longe, tem gente da alta sociedade, tem gente que não é da alta sociedade, tem gente estudada, tem gente que não fez nem o ensino fundamental. Tudo isso é unido por aquilo que nós temos em comum: Cristo, a fé em Cristo Jesus. Então esses que têm comunhão, esses que têm a fé em Cristo Jesus unindo, esses partem o pão. Esses estão juntos diariamente, estão juntos dentro das casas, cuidando uns dos outros, fazendo com que a igreja tenha a obediência de alguns mandamentos de Paulo, por exemplo, do aconselhamento mútuo, da exortação mútua. Então a célula é um pequeno grupo dentro de um grande grupo, para que cada pessoa da igreja seja cuidada de perto. O pastor não consegue me acompanhar. Liguei para o pastor não me atendeu. Mas a sua igreja pode ter um pequeno grupo. E aquele líder ali daquele pequeno grupo pode fazer o trabalho pastoral na sua vida.
cuidar, exortar, consolar, edificar segundo as Escrituras, te ensinar a palavra de Deus. Onde você quer ensinar mais, onde você quer aprender mais a palavra de Deus do que no pequeno grupo? Porque vai no culto de domingo você não pode, pastor. Não pode. Ô pastor, eu tô com dúvida. Não tem esse costume. Mas no pequeno grupo, se você não entendeu, peraí, não entendi. Repete esse versículo para mim. Então, desde os Atos dos Apóstolos, partindo ali, Atos 16, como o pastor Isaías que está aqui nos falou. Mateus 28. Mateus 28 é a grande comissão, né? É ir por todo mundo, pregar o evangelho. Pois é, sempre existiu. Eu não sei se vocês conhecem um seriado que está bombando aí, maravilhoso, chama The Chosen. Claro. E o tempo inteiro Jesus se reúne na casa de Pedro com os discípulos e eles estão lá partindo pão e conversando. Aquilo é uma célula, né? Um pequeno grupo, com certeza. Mas, Daniela, o que a gente tem que estar atento, se a gente quer valorizar mesmo a igreja em células, é a história, a gente tem que olhar a história. É verdade, Atos 2, a igreja era isso mesmo. A igreja não tinha prédio, a igreja reunia nas casas, porque a ênfase nunca foi uma instituição. Nunca foi a ideia de Jesus criar uma religião. O cristianismo não é religião, o cristianismo é relacionamento com Deus. Quando a gente pensa em igreja, a primeira coisa que a gente fala é prédio. Eu vou na igreja da Lagoinha, você se relaciona num prédio, mas a igreja da Lagoinha pode ser a casa dele, pode ser a sua casa. É onde o povo da Lagoinha está. A igreja central, o prédio é só um lugar de celebração, mas a igreja está espalhada. E ali no início do cristianismo ele começou muito bem, mas quando Constantino trouxe Roma para dentro da igreja, converteu e declarou que agora o mundo obrigatoriamente é cristão, na força da espada, acabou. Acabaram a igreja células, mergulhou, a igreja mergulhou em 1000 anos de trevas. Foi necessária uma reforma, entende? Então, nunca a igreja foi imaginada para ser isso. Agora, nós temos que forçar uma igreja em células. Por quê? Porque a gente se institucionalizou tanto também que a gente pensa, eu fui domingo no culto, pronto, eu já cumpri minha obrigação. Não, eu sou cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a célula, além da comunhão, né, ela é o melhor lugar para a gente chamar amigos. Eles não vão lá no prédio, eles têm medo. Não é? Tem todo esse preconceito, você sabe como é. Não é? A igreja de crente, dízimo, o culto é muito demorado. Mas, vem na minha casa, vamos comer um bolo, tomar um café, uma pizza. Então, a gente quebra as barreiras. Né? Então, para mim, célula tem que ter comunhão, relacionamento, mas se não tiver essa componente evangelística, ou seja, de atrair nossos amigos, para mim deixa de ser célula e vira de novo outro programa. E esse é que a gente tem que tomar cuidado, porque programa nós já temos, ministérios e tudo. Célula é o único espaço informal que a gente realmente pode conversar, bater papo, né? Mateus sabe bem que uma criança aprende ouvindo. Ela vai na aula e aprende, mas adulto não aprende ouvindo. Adulto aprende falando. Então, no pequeno grupo, numa roda, que a pessoa fala também, ela não ouve apenas, mas ela confessa, ela se abre, não é? Ela esclarece as dúvidas e decola, não só na fé, mas também na sua influência entre seus amigos e colegas. Então, durante anos, nós fizemos os pequenos grupos na central. Foi legal, 70 grupos, 100 grupos. Mas quando nós começamos a falar em grupos multiplicadores, em células evangelísticas, em que o líder treina outro líder, daqui a um ano abre outra, depois outra, depois outra. Hoje nós somos milhares. Por quê? Porque elas estão ganhando gente para Jesus. Então, para mim, célula é mais do que só um programa, é um resgate daquilo que a gente perdeu lá do começo. É um retorno à história primitiva, exuberante da igreja, onde o mundo se encantava com a igreja, virava o mundo de cabeça para baixo, contava com a simpatia de todo mundo. Não no prédio, né? Não no prédio. É legal para nós, mas para a maioria não é. Mas depois eles se encantam, não é? E aí, essa é a nossa igreja? Então as células vão trazendo as pessoas, e aí a gente sai da multiplicação de células para multiplicação de prédios, porque não cabe mais. E aí vem é isso que tem acontecido no Brasil. E a colheita vai ser feita. O tempo está ideal para nós ganharmos o Brasil para Jesus. Amém.
Tá precisando, né? Como você aqui. Não é? Como Deus fez uma obra na sua vida. Amém. O senhor teve uma experiência com Deus, né? Eu fiquei sabendo que o senhor viu alguma coisa na parede, né? Sobre célula. Como é que foi isso? O pessoal adora uma história assim, né? O pessoal adora uma história, né? Não, sabe o que é, Dani? Eu era engenheiro, trabalhava há muitos anos, 16 anos como engenheiro, e Deus me chamou para ser pastor. E eu dei um passo de fé, porque a igreja era muito pequenininha, a gente quase não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E não teria, obviamente, comparação com aquele emprego que eu tinha, mas Deus falou, vai, e eu saí. Quando eu saí, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que todo mundo faz? E eu resolvi um propósito no meu coração. Eu não vou começar nada especial, vou só pregar os domingos, manter a igreja, como ela está, uma pequenina igreja batista, já lá no Alto de Santo Antônio. Lá no Alto Santo Antônio, nosso prédio inicial. Nós tínhamos na época 50, 100 pessoas participando dos nossos cultos. E então um passo de doido mesmo. Mas eu ia, como eu trabalhava muito, era muito pressionado, eu me via assim, super liberado, né? Então eu falei, em vez de acomodar nisso, eu vou no mesmo horário que eu ia para a empresa, eu vou para o meu gabinete, né? Era o gabinete, uma salinha com uma mesinha de plástico, e eu vou buscar a Deus. E eu fiquei 9 meses indo para lá, sem implantar nada, mas eu orava. Às vezes eu lia um livro específico, e eu pesquisei, eu fiz nesses 9 meses muita busca e pesquisa. Eu pesquisei as melhores igrejas batistas, Lagoinha eu mergulhei, pastor Márcio me ajudou demais, outros irmãos. Eu fui para a Universal do Reino de Deus, falei, gente, o que essa igreja está sacudindo o Brasil? Naquela época era um fenômeno, de que fui para a Assembleia de Deus, ver essa coisa de milhões de membros, os pontos de pregação, todas essas igrejas, eu me encantei com alguma coisa. Eu fui também para a igreja com propósito, Rick Warren, li tudo dele. Eu estava buscando uma direção, e eu li um livro do Po Yang Cho, da igreja da Coreia, que falava sobre os grupos nas casas, né, os pequenos grupos, o segredo dos pequenos grupos. E sabe o que eu fiz? Fui lá na Coreia, peguei um avião, fui para lá, passei lá um tempo, investiguei, analisei, voltei louco, mas eu não tinha certeza. E tudo que eu estudava em cada um desses movimentos, eu anotava em cartolinas naquela salinha. No final, é como um investigador, sabe? Que você põe a cara dos prováveis bandidos, suspeitos. Eu colocava ali, assim, o que a igreja estava vivendo no mundo. Então, eu estava, o movimento de pequenos grupos estava lá, mas muitos movimentos incríveis que tem, não é? Mas um dia orando, finalzinho do meu prazo, Deus falou comigo, levanta o olho, eu vou te mostrar. Eu levantei o olho e estava lá as cartolinas, de repente, como fosse esse holofote, uma luz clareou exatamente naquele canto. Eu levantei, eu não lembrava o que estava lá, porque já tinha tempo escrito a lápis, pequenininho. Quando eu cheguei era pequenos grupos. Eu falei, e Deus veio no meu coração e falou assim, você vai fazer isso e só isso, é o seu foco. Por isso a Central faz isso, né? Isso era 1999, eu fiquei 2000 inteirinho estudando, 2001 inteirinho, fiz muitos cursos, viajei em muitos lugares, e 2001 abrimos a primeira célula, a minha célula de homens, só homens, H01. Eu ainda botei um 0, porque eu falei, um dia vai ser 10, mas eu não sabia que iam ser milhares, né? Então, Deus deu uma direção. E hoje eu... E por que H? Homem. H. É óbvio. H. Tem M, depois teve J, de jovens. E Deus foi dando células, né? Mas aquele dia, Deus mudou completamente minha maneira de enxergar. Eu leio a Bíblia hoje, eu não consigo não ver uma igreja de 2 asas. Ela, sim, vai para o culto domingo, dia de semana, faz conferência, nós fazemos. Mas ela tem a asa do pequeno, o íntimo, o amigo, o lugar da confissão, o lugar da transparência. Não dá para a gente também ter transparência, contar nosso problema para todo mundo, mas naquele grupo nós temos. A Lagoinha, ela tem, com certeza, a Lagoinha tem um slogan, né, que é grande para servir, pequena para se importar.
Então talvez seja isso que encaixe, né, no que o pastor está falando. E eu copiei esses outros. Eu copiei. A Lagoinha copiou da Central? Não, eu copiei. O pastor Márcio botava isso para todo lado, tinha até um adesivo nos carros. Gostei dessa ideia. Grande para se importar, para servir, para impactar, mas pequena para cuidar bem, para se importar com cada um. E é verdade, né? Com certeza. Que legal. A igreja, a Central é um exemplo disso, a Lagoinha também tem caminhado muito nessa ideia de célula, né? E você vê a satisfação das pessoas. O pastor estava falando assim, nós temos eventos, nós temos conferências, etc. A Lagoinha, ela faz assim muitos, por exemplo, ela faz encontro de GCs. Então tem a conferência ou o culto para quem participa de GC, para honrar os líderes, etc. E você vê a felicidade das pessoas. Uma igreja em célula ou com célula, tem uma pequena diferença, uma igreja em célula, uma igreja com célula, que tem célula, como a Lagoinha, por exemplo, você percebe que quem envolve se sente igreja. Se sente igreja. Porque a Lagoinha é uma igreja muito grande, a Central a Central também. Quando chega, troca. Trava a língua. Quando você chega na igreja, você não senti cuidado, não me senti abraçada, o pastor nem conversou comigo, mas como é que vai fazer isso? Agora, no GC, isso porque lá na Lagoinha a gente chama afasta de as GC, pessoas. grupo de crescimento, né? No nosso GC, na célula, a pessoa se sente mais acolhida, mais abraçada, e algo que a gente está conversando aqui também, é mais fácil de evangelizar, é mais fácil de levar pessoas. Né? Tem gente, sem dúvida nenhuma, né? A igreja, ela cresce, a igreja Corpo de Cristo, cresce realmente quando você chama pessoas que você conhece para sua casa. E lá você prega o evangelho. Não pode ter também, não pode faltar a pregação genuína do evangelho, o anúncio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento de pecados, céu, inferno, Cristo na cruz, Cristo ressurreto, as doutrinas elementares da nossa fé. Mas, sem dúvida alguma, na informalidade de uma sala, é muito mais aconchegante, eu acho, né, para quem participa. Não, realmente é evangelístico. Eu tenho vários amigos que não são cristãos, protestantes ou são católicos, né? E eles frequentam muitas células, principalmente da Central, toda vez. Eu estou frequentando uma célula lá da Central, vamos lá? Eles me chamam para ir. Incrível. É muito bacana, muito legal. Uma revista lá de Nova Lima, ali daquela região dos prédios ali, uma reportagem na revista lá, quantas células estão naqueles prédios ali. Olha. E que está mudando essa região, né? Que bacana. Eu me converti então há muitos anos na igreja. Sabe o que meu pastor fazia sempre? Dizia no final do culto, você tem que falar de Jesus para uma pessoa. E eu saía dizendo, eu vou. Ele dava uns folhetinhos para a gente usar e ler com a pessoa. Aí eu ia e tal, não tinha coragem. Uma vergonha, eu era tão tímido, sabe? Hoje eu vejo que todos podem ganhar pessoas para Cristo. Eu não acredito que a grande comissão é um mandamento para pastores. Eu não acredito que a grande comissão é para alguns que têm dom de evangelismo. Na minha igreja, a primeira coisa que a gente fez foi banir ministério de evangelismo. Porque se tem um ministério de evangelismo, então significa que só eles que têm que evangelizar. Como eu não tenho um ministério de oração, porque aquilo que é a essência da vida cristã é de todos. Então, ler a Bíblia, eu não tenho um ministério de leitores da Bíblia, é para nós. Nem de oração, eu não tenho também. Eu não tenho ministério de evangelismo, não tenho. Ao contrário, na Central, nosso alvo é mais um. Cada membro da Central tem 365 dias de um ano para trazer mais um para Jesus. E todo ano a igreja dobrar. E todo ano as células dobrarem. Então, esse é o nosso alvo. Se você é da Central, o seu alvo é, Dani, você não vai passar 2024 sem no final do ano ter aqui uma discípula. Uma Dani que você reproduziu, que é a sua cara, o seu jeito. Não vai ter o Mateus, não vai ter não vai ser o Mateus, vai ser o Mateus e mais um. E se a gente fizer isso todo dia, é impressionante que em poucos anos a gente ganha o Brasil e ganha o mundo inteiro, porque a gente toma uma exponencial. Então esse é o sonho e esse é o poder da igreja nas casas, né? Ela distribui para todo mundo a responsabilidade que é de todos mesmo, né? Porque essa é a nossa missão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu só falar uma coisa que eu estava lembrando aqui. O pastor João Batista veio aqui, né?
E ele falou que ele estava em Portugal e ele fazia células lá, né? É muito divertido o pastor João Batista falando, né? Como é que o João Leite foi evangelizando ele, enfim. E aí ele fala que lá em Portugal eles faziam essa célula e cantavam e tal. Todo dia a polícia batia lá e o pessoal reclamava, não estava entendendo. No final, o pessoal já estava gostando. Quando ele mudou de lá, os vizinhos todos, mas que pena, a gente gostava tanto dos cânticos. Então, assim, não é só as pessoas que, não são só as pessoas que estão ali dentro, mas às vezes, olha o poder de uma célula, né? Você pegar pessoas ali ao redor, né? Os vizinhos que estão ouvindo, Isso né? é um evangelismo, né? Qual que é a sua pergunta? É a minha pergunta. Pastor, a nossa igreja, a Lagoinha, ela tem um material de GC. Né? A gente estuda ali um livro ou algo assim. Como funciona na central o material de estudo ali? Numa época, eu era de uma Lagoinha, que era a pregação do domingo, a gente reproduzia. Isso. Depois, a gente foi para o material próprio. Como funciona na central? Na central, primeiro, todo líder faz uma escola para ser um bom líder de célula. O coração da célula é um bom líder. E a gente prepara por mais de um ano, dando toda a dica de como liderar uma célula, e a gente mescla isso. Quando a gente prega uma série de pregações, ou seja, uma mensagem que a gente quer que toda a igreja ouça, a gente faz 4, 5 séries por ano, e todas as igrejas da Central pregam a mesma mensagem naquele domingo. Também na semana a gente vai fazer alguma coisa ligada ao tema de domingo, nas séries. Fora das séries, os pastores da Central podem pregar a mensagem que eles quiserem, e nós temos então um conjunto de estudos próprios que a gente faz, não como uma série, mas estudos avulsos dentro de uma linha de crescimento espiritual. Então a gente mescla isso, né? A gente mescla. A pessoa no site da igreja, no aplicativo, em qualquer lugar, está lá aberto, ele pode baixar. Tem acesso ao estudo. Ele tem acesso, ele já retira na internet, no site da igreja. Ou qualquer pessoa pode acessar? Qualquer pessoa do mundo inteiro pode usar, aproveitar, em muitas igrejas. E isso que eu ia te perguntar, muita gente pega o modelo da Central, não tem problema não, né? Nossa, é uma honra, pelo contrário. Nós temos células aí vivendo essa experiência, igrejas sendo celularizadas no mundo inteiro. É uma honra e a gente investe muito nisso, porque nós acreditamos que se nós continuarmos só no programa, cada programa pode ter quantas conversões forem, nunca vai comparar, não é, ao que a gente pode fazer através de uma célula. A Central é pioneira em BH? Não. De jeito nenhum. O movimento celular ou dos grupos pequenos, há muitos anos. A Lagoinha já estava muito antes da gente, não é? Quando a gente ainda estava ali batendo cabeça para a gente se arrumar como igreja, a Lagoinha já estava, né? E muitos da Lagoinha me ajudaram muito, pastor Carlos Gomes, pastora Dina Márcia, pastor Márcio, muitas vezes, pastor Paulo César, como ajudaram a gente, como nós aprendemos, né? Pastor Roberto Lai de Curitiba dando os módulos da transição, os irmãos da Coreia, muita gente. Aqui... A Coreia, inclusive, foi uma das que resgataram, né? Foi um pastor coreano na década de 60, né? Exato. Que resgatou as... Coreia do Sul. Coreia do Sul. Aliás, a Coreia tem muito cristão, né? Demais. Eu morei no Canadá e os coreanos lá, inclusive, tinham eventos lá, até na igreja católica, na época eu era católica, tinham missas lá em coreano. Era muito... Uma força missionária incrível. Enorme. Viveram no século passado, os anos 70, 80, 90, uma explosão. Uma igreja chegou a ter, a igreja mais famosa, a igreja de Iodo, do pastor David Cho, chegou a ter 1 milhão de pessoas. Ele que fez, né? Ele foi um grande fortalecedor, para revigorar essa visão. Mas outros irmãos, muito na Ásia, muito na Colômbia, na Argentina, e hoje o Brasil, sem dúvida alguma, encabeça esse movimento, é uma referência. As maiores igrejas do Brasil, todas são igrejas com grupos ou com células, como Lagoinha Central e tantas outras, e eu tenho então essa esperança de que, através de um movimento que descentraliza a missão, claro que o pastor é o cabeça da igreja, mas a missão é de todos. Então,
o pequeno grupo descentraliza a missão. Aí eu ia perguntar, a gente tem um pequeno grupo, mas tem um pastor que está ligado a todas essas células? Não vai ter um pastor para cada célula, né? Ou tem cada igreja se organiza como lá na central, como é que é? Na central, e eu digo isso a todo pastor, eu digo, se você quer que funcione, você tem que ser o líder do seu movimento celular. Entendi. Porque não é um departamento, não é um ministério, é a igreja. Entendi. A igreja em células, ela tem os ministérios de crianças, jovens, mulheres, o que for, não é? Ação social, missões, ótimo, mas toda a igreja em célula. Então, eu sou o pastor das células. Todos os meus pastores são pastores de células, que têm células. Eu tenho um pastor na central que não é um líder de célula, não tem um tesoureiro, não tem um diretor, não tem um músico que não é de uma célula, todos são. E cada pastor dirige um bloco de células, entende? E eu creio mesmo, Dani, que para a gente cumprir a grande comissão e dar para Deus aquilo que Ele realmente deseja, que são as vidas que estão por aí perdidas, nós precisamos capilarizar a mensagem e levá-la às classes sociais mais diferentes. E isso, eu creio, só é possível quando cada crente se enxerga como um ministro e cada casa vira uma igreja. E essas igrejas se juntam no domingo para celebrar. Aí é certeiro. Que lindo. Eu queria agradecer, o nosso tempo está acabando. Eu queria só fazer uma homenagem, que eu estava num culto de vocês no dia que pastor Paulo Roberto Botrel faleceu, né? Eu não o conheci. Foi até muito emocionante, foi exatamente no culto, a gente ficou sabendo da notícia. E ele foi muito importante nesse processo, né? Ele levou para a Europa a questão das células, né? Roberto é um gigante, né? Um pastor que começou com 30 adolescentes, aceitou esse desafio, não era pastor, um arquiteto, e levou isso a milhares de jovens, né? Num minuto ele chegou a 500 células, foi o mais frutífero pastor. Um dia Deus o chamou, nós estávamos orando por missões e Deus falou comigo e com ele. Ele vai para a Europa e o trabalho que ele fez lá de transicionar tantas igrejas da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Hungria, em tantos lugares, eu creio que vai entrar na história mesmo. Eu agradeço muito, a gente está de luto, ele é insubstituível, um grande amigo, sua esposa está, sem dúvida, seus filhos passando um momento delicado, triste, mas o legado dele é impressionante, né? Eu creio que ele cumpriu a missão que Deus deu e o fruto da vida dele vai repercutir ainda muito tempo. Eu creio que a Europa vai deixar de ser pós-cristã para viver uma realidade pré-avivalista, entendeu? Amém. Eu creio que vem um avivamento na Europa. Amém. E por essa plataforma dos grupos pequenos. Amém. Obrigado. Obrigada, viu, pastor, pela sua disponibilidade. O tempo é muito curto, né? Dava para ficar aqui horas falando, né? Pastor Mateus, muito obrigada também. Obrigado, eu que agradeço. Queria agradecer também a Concatenar, que ajuda a gente aqui, né, a trazer esses temas, né, para vocês, cristãos, não cristãos. É tão importante a gente ter empresas para ajudarem a gente aqui, né, a manter e poder ter essas conversas tão edificantes, né? Se você é empresário, também entre em contato com a gente, que estamos precisando muito. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre jovens. Jovens estão desviados. Como que a igreja pode evangelizar, trazer esses jovens para perto de Deus? Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada.